dia! Estamos de volta para mais uma aula e agora vamos para matemática. Ou seja, na aula passada nós vimos adição e subtração de frações. Foi isso? Recapitulando. Na adição de frações com denominadores iguais, o que eu faço? Eu conservo o denominador e vou fazer a adição entre os numeradores, ok? Quando eu tenho denominadores diferentes, o que eu faço? Eu tenho que tirar o MMC dos dois denominadores, ok? Depois eu vou utilizar este MMC, tá? Dividindo o MMC, ou seja, o resultado que deu do MMC entre os dois, eu vou dividir pelo denominador que tinha antes e depois o resultado vou multiplicar pelo numerador, certo? Na subtração, a mesma coisa. Quando eu tenho denominadores iguais, eu conservo o denominador e subtraio apenas os numeradores. E se for diferente, eu também vou precisar tirar o MMC. Agora, nós iremos utilizar a multiplicação e a divisão de frações, tá? Então, é um pouco mais diferente, tá? Do que a gente viu lá na adição e na subtração de frações. Então, vamos lá? Então, aqui nós temos alguns exemplos de multiplicação de fração, certo? Então, esta aula está aí na página 132 do livro de vocês, ok? Então, para calcularmos multiplicações de frações, devemos estudar dois casos. Nós temos dois casos aí de multiplicação, como vocês estão vendo aqui nos exemplos. Eu tenho o primeiro caso, tá? Multiplicando o número natural por uma fração. Olha só, eu tenho aqui o número 6, que é um número natural, tá? Multiplicando por uma fração. Olha só, então eu tenho 6 vezes 3 quartos, ok? Então, este é o primeiro caso. Então, como que eu vou resolver este probleminha aqui, tá? Então, vamos lá. Neste caso, basta multiplicarmos o número natural pelo numerador da fração e conservar o seu denominador. Então, vamos lá? Então, vamos lá. De acordo com a regrinha, tá? Eu vou conservar o denominador, que aqui eu tenho 4, e vou multiplicar os numeradores, ou seja, vai ficar aqui 6 vezes 3, ok? Então, conservo aqui o denominador e multiplico 6 vezes 3, que é igual a 18. E assim, obtemos o resultado, ok? Vou explicar novamente. Então, quando eu tenho um número natural multiplicado por uma fração, eu conservo o denominador, tá? E faço a multiplicação entre o número natural com o numerador da fração, certo? Então, fizemos aqui, conservamos o número 4, que é o denominador, e fizemos a multiplicação entre o número natural e o numerador. 6 vezes 3, que é igual a 18. Este foi o primeiro caso de multiplicação, tá? Agora vamos para o segundo caso. O que diz aí? Multiplicando uma fração por outra fração, tá? Então, podemos, neste caso, multiplicar o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. Lembrando lá da adição e da subtração, quando eu tenho números diferentes no denominador, ou seja, quando eu tenho denominadores diferentes, o que eu faço? Eu tiro o MMC. Mas na multiplicação ele é diferente. Eu não vou tirar o MMC, eu vou apenas multiplicar. Eu vou multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Vamos lá? Então, 2 vezes 6 igual a 12. 3 vezes 7 igual a 21. Pronto. Só isso.
tá? Então, esses foram os dois casos que nós podemos encontrar aí na multiplicação de fração, certo? Número natural multiplicando com fração, tá? E tenho duas frações, tá? Multiplicando. Então, quando eu tenho duas frações, eu vou multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador, certo? Então, esses foram alguns exemplos aí de multiplicação de fração. Agora, vamos continuar utilizando a divisão, tá? Aqui na divisão de frações, nós temos três casos, tá? Então, eu coloquei aqui três exemplos, tá? Para explicar melhor. Então, no primeiro caso, eu tenho um número natural dividido por uma fração. Então, o que eu faço? Eu conservo, tá? O número natural e vou inverter, olha só, a fração. Então, se eu tinha 2/4, invertendo, vai ficar o quê? 4 meios, certo? Então, agora eu vou, conservar aqui o denominador 2, tá? E vou fazer a multiplicação. 8 vezes 4. Ou seja, 8 vezes 4 é igual a 32, tá? E conservo aqui o numerador, certo? Então, novamente, eu tenho a divisão, tá? A divisão de um número natural com uma fração. Então, eu preciso inverter a fração, porque está aqui na segunda posição, tá? E fizemos a multiplicação do número natural com o numerador, tá? Obtivemos o número 32 meios. Então, eu posso fazer a simplificação, tá? Quando eu tenho uma fração onde dá para simplificar, eu faço isso. Então, eu posso fazer a multiplicação, a divisão por 2, certo? Porque os dois são números pares. Seguindo a regrinha, tá? Um número par pode ser divisível por 2. Então, 32 dá para dividir por 2, que vai dar igual a 16. E 2 dividido por 2, que é igual a 1. Aqui tivemos o nosso resultado, certo? No segundo caso, nós temos uma fração e depois o número natural. Ou seja, a fração está dividindo o número natural. O que eu faço? Se o número natural ele está na segunda posição, tá? Então, eu vou invertê-lo também. Tia, mas como que eu posso inverter este número natural se ele não tem denominador, tá? Eu posso imaginar que aqui eu tenho como denominador o número 1, certo? Sempre que eu tiver um número natural, que eu precisar transformá-lo em uma fração, eu posso utilizá-lo aqui como número 1, tá bom? Então, vamos conservar a primeira, tá? 2/4, tá? E vamos, o inverso da divisão, que é a multiplicação. Então, vamos utilizar a multiplicação aí. E vai ficar 1/8. Ou seja, eu inverti, olha só, o número natural 8, que ficou 1/8, ok? E aí, agora, eu vou multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador, certo? Então, 2 vezes 1, que é igual a 2. 4 vezes 8, que é igual a 32. Prontinho. Aqui nós podemos simplificá-lo, não podemos? Sim. Vamos dividi-lo por 2. 2 dividido por 2, que é igual a 1. 32 dividido por 2, que é igual a 16. Olha só. Então, aqui nós tivemos como resultado 1/16, tá? E no terceiro caso, nós temos uma fração dividindo outra fração. Então, aí nós temos duas frações, certo? Então, seguindo a regrinha, sempre o número que estiver, tá? Ou uma fração, ou um número natural, tá? Eu vou precisar inverter, certo? Ou seja, nós estudamos que
o inverso da multiplicação, da divisão é a multiplicação. E da multiplicação é a divisão. Então, aqui nós iremos utilizar o inverso, tá bom? Então, vamos conservar a primeira, ó, 3/5, e vamos utilizar o inverso da divisão, que é a multiplicação, e vamos inverter a segunda fração. Tínhamos 9/10 e vamos ficar agora com 10/9, certo? E agora vamos fazer a multiplicação. Numerador com numerador, denominador com denominador. Então, 3 vezes 10, temos 30. E 5 vezes 9, 45. Eu posso simplificar essa fração? Posso. Por quê? Se eu utilizar a divisão por 3, então nós teremos 30 dividido por 3, que é igual a 10. 45 dividido por 3, que eu tenho 15, certo? Então, aqui nós temos uma divisão de frações. Nós tivemos aí 3 casos. O primeiro caso, onde eu tenho um número natural, onde está dividindo uma fração. Eu tenho, como segundo caso, eu tenho uma fração dividindo um número natural. E, terceiro caso, nós temos 2 frações aí utilizando a divisão, certo? Então, espero que tenham entendido. E vocês podem estar assistindo esse vídeo novamente para que possa servir de exemplo, tá? Para as atividades que vão vir aí. Então, vocês irão responder a atividade da página 134 e a página 135, ok? Então, até a próxima!